Há noites que não terminam do jeito que começaram, que acumulam, camada por camada, revelações que a gente não pediu, decisões que ninguém queria tomar e consequências que não têm como ser desfeitas enquanto o sol ainda não nasceu. Essa foi uma dessas noites. Fernando havia descoberto que a mulher que ele estava prestes a chamar de esposa escondia um segredo que mudaria o rumo de tudo. O casamento foi cancelado. A babá foi embora. E os filhos, que dormiam quietos nos quartos lá em cima, ainda não sabiam que o mundo tinha mudado de cara enquanto eles sonhavam. Nando trouxe Helena para a mansão com aquela sensação particular de quem sabe que está pisando num chão instável, mas não tem para onde ir. Helena se agarrou a ele com uma promessa quase sussurrada. Disse que nunca mais iria se separar do nerd. E havia uma urgência verdadeira nessa frase que vinha de um lugar muito real. Ela havia estado prestes a voltar para o exterior. Havia tomado a decisão de jogar a toalha para preservar a própria saúde mental, cansada de uma situação que parecia não ter saída. E foi Nando quem a deteve. Foi Nando quem escolheu. Então ela ficou colada nele, como se qualquer distância física pudesse desfazer aquela escolha que o nerd havia feito ao permanecer ao lado dela. Mas enquanto os dois encontravam conforto um no outro, em outro canto da mansão, tudo era o oposto disso. Edith estava destruída. Não levemente abalada, não minimamente chateada, destruída. Lenny a observava com aquela combinação difícil de compaixão e impotência, o tipo de olhar que a gente tem quando quer ajudar, mas não encontra o gesto certo. Ela não conseguia parar de chorar. Não um choro discreto, controlado, daqueles que a gente esconde atrás de um sorriso de força. Era o tipo de choro que vem de dentro para fora sem pedir licença, sem se importar com quem está olhando. E Lenny, que tanto havia tentado, que havia dado seu melhor naquele jogo silencioso de conquistar o coração de Fanny, ficou ali segurando aquela cena sem saber exatamente onde entrava nisso tudo. Ele ainda gostava de Fanny. Sabia disso. E sabia que Edith sabia também. Toda aquela situação estava num estado delicado demais para qualquer movimento brusco. Do outro lado da noite, Fernando havia descoberto mais uma coisa. Ana trabalhava numa boate. E como tantos outros ao redor dela ao longo daqueles meses, a primeira reação foi a revolta. O tipo de revolta instintiva que não passa ainda pelo filtro da razão, que chega antes de qualquer análise ou contexto. Nando havia chegado correndo na direção do pai, mas quando Fernando abriu a boca, o empresário disse algo que o nerd não esperava. Precisava de um abraço. Apenas isso. E o menino, que resolve tudo com lógica e argumentos, simplesmente ficou. E abraçou o pai no meio daquela biblioteca carregada de silêncio. Sem solução. Sem palavras certas. Apenas presença. Às vezes é isso que alguém precisa, e quem sabe isso muitas vezes é o mais jovem. Ana, enquanto tudo isso acontecia nos outros quartos da mansão, tentava formular algo que resistia a ter forma. Ela dizia para si mesma e para todos que ainda ouviam que havia errado, que não conseguia nem começar a se explicar. Que não havia palavras certas para o que havia feito. E havia uma ironia amarga naquilo que ela mesma sentia. Ela própria havia dito meses antes que ninguém pode mentir para quem ama. E agora estava exatamente do outro lado dessa frase, olhando para ela de um lugar que doía como poucas coisas doem. Fernando havia sido direto como sempre era quando estava genuinamente magoado. Ela não merecia as crianças. E essa sentença, mais do que qualquer outra coisa que ele poderia ter dito naquela noite, foi a que ficou. A que não saiu mais. O anel preso no dedo parecia concordar com tudo aquilo. Recusava-se a sair, como se a própria vida tivesse se recusado a deixar aquela noite terminar de uma vez por todas. A noite ficou ainda mais pesada quando Fan recebeu a ligação de Margarida. Leon havia sido esfaqueado. Por Henrique. Fan saiu com o coração batendo fora do ritmo certo, e quando finalmente conseguiu falar com Leon, a voz dele chegou de longe, carregada de alívio misturado com aviso. Ela precisava tomar cuidado. Henrique havia feito isso com ele. Não ia parar por aí. Ia continuar. E essa certeza na voz de Leon era mais assustadora do que qualquer grito. Lenny ficou sabendo do que havia acontecido. E percebeu, com aquela lucidez às vezes cruel dos que observam tudo de fora, que Fanny ainda sentia algo pelo motoboy. Não era difícil de ver para quem prestava atenção. O jeito que ela ficou ao receber a notícia. A mudança na voz. O jeito como o corpo dela reagiu antes da cabeça ter tempo de filtrar. Lenny havia dado seu melhor e continuava dando, mas naquele momento ele parou e se fez uma pergunta honesta. Até quando? Até que ponto a paciência é virtude e a partir de que ponto ela se transforma em sofrimento com outro nome, disfarçado de esperança?
Edith, enquanto isso, destilava uma mágoa que ia muito além da situação daquela noite específica. Ela não estava chateada apenas com o que havia acontecido, estava colocando em perspectiva meses inteiros de uma amizade que ela havia acreditado que era real. Fan havia escolhido Helena como melhor amiga. Fan havia tomado o lado dela, da Patricinha, em quase tudo. E Edith disse o que pensava com uma franqueza que doeu em quem ouviu. Ela havia sido um experimento. Um ser estranho que havia servido de diversão para os irmãos Lascurain, sem que ela mesma tivesse percebido enquanto estava dentro disso. Fan não deixou passar. Mandou ela fechar a boca e respeitar o momento. E então contou o que estava acontecendo com Ana, com Leon, com Henrique. Lene escutou de longe. E Edith ficou surpresa por ouvir de outra pessoa, pela primeira vez, que havia problemas maiores do que os dela. Bruno tentou convencer Fan a voltar para a mansão naquela noite. Fanny hesitou com o peso de alguém que não quer deixar nada para trás, que não quer se afastar de nada que esteja acontecendo. Queria ficar com Ana. Queria estar presente no caos. Mas Bruno foi paciente, foi cuidadoso na argumentação. A mansão era mais segura, ela podia voltar no dia seguinte. E lembrou que Fernando não queria Fanny na propriedade naquele momento específico. Era muita coisa demais para um único espaço. Fanny Cyril, com aquela expressão de quem sabe que não tem resposta certa para o que está vivendo, mas precisa escolher uma direção de qualquer jeito. Manuela levou o menino para o quarto mais tarde naquela noite. E antes de sair com o bebê no colo, disse para Fernando que apenas Ana e Soledade cuidavam daquela criança direito. Uma afirmação que Fernando recebeu como faca, não pela crítica implícita, mas pelo que ela confirmava em voz alta. Ele não respondeu com raiva. Se abaixou, beijou a cabeça do filho com a delicadeza de quem está tentando memorizar a textura daquele momento e ficou um segundo mais longo do que o necessário naquele beijo. Como se estivesse tentando colocar ali tudo que não sabia como dizer em palavras. Nando perguntou ao pai o que aconteceria com os irmãos. Fernando não cedeu. Ficou imóvel com aquela rigidez que não é indiferença, mas a postura de quem tomou uma decisão que dói e não vai recuar, porque recuar seria, para ele, uma forma de mentir para si mesmo. Nando sugeriu pelo menos ganhar tempo. Dar uma versão suave para as crianças, sem a verdade inteira de uma vez. Fernando ouviu em silêncio profundo. Nando ficou sem saber se aquilo era concordância ou apenas a exaustão de quem não tem mais energia nem para discordar de nada. E então Ana passou mal de verdade. Ela ficou tonta primeiro, um enjoo suave que foi crescendo. Depois disse que não conseguia respirar. E havia algo nessa frase diferente de uma frase de angústia. Havia algo físico acontecendo. Johnny correu buscar água. Ela não conseguia engolir nem isso. Todos ao redor repetiam respira, respira, como se respirar fosse uma questão de querer, como se o problema fosse só de vontade. Mas o corpo dela simplesmente não obedecia mais. Era o colapso físico de tudo que ela havia segurado durante meses a fio, cada segredo guardado, cada medo engolido, cada noite de incerteza que ela havia atravessado com aquele sorriso que as crianças conheciam. O corpo guarda o que a mente tenta ignorar, e quando chega a hora de cobrar, não há como negociar. Do outro lado da cidade, Magda foi até o apartamento de Angel de madrugada. Eram 4 da manhã quando ela tocou a campainha, entrou com uma garrafa de vinho, com ciúme mal disfarçado de impulso, com aquela necessidade de testar se ainda havia algo ali entre eles que valesse. E o beijou. E ele correspondeu, porque ele também é humano, porque naquele momento a guardia estava baixa, porque havia um passado entre eles que não desapareceu de uma hora para outra. Por alguns minutos, o mundo de Angel existia apenas naquele sofá, naquele beijo, naquele instante que parecia dar um intervalo de tudo. O telefone tocou. Era a Soledade. Urgent. Magda pediu para Angel não atender. Ele olhou para o celular e sentiu que não podia ignorar. E tinha razão. Soledade anunciou que Ana estava tendo um infarto. Angel se levantou de um salto, como quem acorda de um sonho de repente. Deu instruções pelo telefone, mandou deitar Ana, receitou aspirina, enquanto já estava se movendo em direção à porta com a urgência de quem tem treinamento e instinto ao mesmo tempo. Magda ficou para trás no sofá, com ciúme voltando na mesma velocidade em que ele havia partido. E fez o que ciúme quase sempre faz quando não tem espaço para se expressar de forma saudável. Tentou diminuir. Comentou que a doença de Ana havia aparecido num momento muito inconveniente. Angel não respondeu. Estava ocupado sendo médico. Quando chegou e examinou Ana com cuidado, verificou a pressão, observou os sintomas. A pressão estava alta. Os sintomas eram assustadores, parecidos com infarto,
Mas não era isso. Era a taquicardia. Era a ansiedade. Era o corpo de Ana traduzindo em colapso físico tudo que a mente não havia conseguido mais sustentar sozinha. Magda observou a cena com a frieza de quem já decidiu que não vai gostar do que está vendo, independentemente do que aconteça. Angel percebeu, mas seus olhos estavam em Ana e permaneceram em Ana. Do outro lado da madrugada, Dorival havia invadido o apartamento de Isabela. Ela protestou com todas as palavras que conhecia: propriedade privada, crime, invasão, ilegalidade. Dorival não ligou para nenhum desses argumentos porque o único argumento que ele reconhecia era o medo. Ele sabia o que ela havia feito na boate. Sabia do vídeo que havia circulado. E tinha clareza absoluta sobre qual era o ponto fraco de Isabela naquele momento. Ana não tinha nada a perder ao denunciá-la. Então puxou o cabelo dela sem cerimônia e fez a exigência com a brutalidade de quem está desesperado: dinheiro. Isabela olhou para Tarcísio, que saiu procurar o extrato bancário como mandado, e percebeu, mais uma vez, que havia se metido numa situação muito além do que conseguia controlar. Fernando e Bruno passaram o resto da madrugada na biblioteca. Nenhum dos dois havia conseguido dormir, e já estava quase amanhecendo quando Bruno apareceu na porta dizendo que não havia conseguido fechar o olho. O empresário tentava reconstruir mentalmente a linha do tempo inteira. Quem sabia o que, desde quando, e por que ninguém havia dito nada. Jennifer sabia. Johnny sabia. Nicolas sabia. Fanny sabia. Todo mundo havia sabido. Todo mundo havia ficado calado. E ele havia descoberto por último, como sempre acontece com quem deposita confiança demais sem permitir que a dúvida saudável apareça de vez em quando. Fernando olhou para o retrato da esposa em algum momento daquela madrugada e disse, quase para si mesmo, que até ela havia apoiado o casamento. A ausência dela doeu de um jeito diferente naquela noite, não apenas como saudade, mas como a falta de alguém com quem conversar sem ter que explicar tudo do início. Henrique, enquanto isso, havia forçado do médico a informação que buscava com a urgência de quem não aceita outra resposta. Fernando não era o pai da criança. O homem que havia perdido tudo em questão de meses, a empresa, a liberdade, o respeito, agora tinha uma convicção nova e perigosa que preenchia o espaço vazio de tudo que havia perdido. O filho era dele. E ele ia buscar essa criança. Fernando entrou no quarto das crianças antes de tentar dormir. Beijou a cabeça de Luz com o cuidado de quem sabe que está tentando compensar com gestos o que não consegue resolver em palavras. Ela acordou. Perguntou o que havia acontecido naquela noite. Fernando escondeu a verdade. Disse que era cansaço, que ela podia voltar a dormir, que estava tudo bem. Avisou que a amava. Luz acreditou, porque criança acredita quando quer acreditar e porque ela precisava daquela versão do mundo para conseguir dormir. Nanda ainda quis confrontar Fanny quando Bruno chegou com ela à mansão. A discussão estourou naquela noite. Nando disse que a irmã havia traído Fernando da pior maneira possível. Fan não se calou. Explicou que Ana havia sido obrigada a trabalhar naquele lugar, que havia tentado sair antes, que havia conseguido sair antes do casamento ser marcado, que havia querido proteger os irmãos de uma verdade que ela não sabia como embrulhar. Nando não cedeu. A mentira não tem perdão. Fernando ouviu tudo de onde estava na biblioteca, imóvel como uma estátua de alguém que já tomou sua decisão. Isabela chegou na empresa na manhã seguinte com a desenvoltura de quem não deve nada. Perguntou a Fernando se havia algum problema. Ele disse que não. Ela chamou isso de perspicácia. Ele devolveu com a ironia fria que usa quando está controlando algo maior por baixo da superfície. Mas quando ficou sabendo, de longe e sem que percebessem, que Ana havia ido embora da mansão, Isabela concluiu com a satisfação calculada de quem acompanha os resultados do próprio plano. Estava funcionando além do esperado. Não só havia atingido Ana, havia atingido as crianças também. E isso, para Isabela, era vitória dupla que ela nem havia planejado. Fan foi ao hospital visitar Leon. Quando entrou no quarto e ele a viu, ficou emocionado de um jeito que não tentou disfarçar nem por um segundo. Estendeu a mão na direção dela. Ela tocou. Ele disse que ela era sua pessoa favorita no mundo inteiro, não como uma frase estratégica de quem está tentando recuperar algo, mas como uma verdade crua que havia sobrevivido à faca, que havia continuado lá enquanto ele estava sangrando no chão. Fan lembrou que não tinham mais nada, que a relação havia terminado. Leon ouviu. Percebeu que havia outros problemas por trás dos olhos dela, além dos deles dois. Não pressionou. Apenas contou o que havia pensado enquanto estava perdendo sangue, que só havia conseguido pensar em Maurício, em Margarida e nela.
que havia pedido a Deus mais uma chance de poder dizer, em voz alta, que amava Patricinha. Fan saiu do hospital dizendo que ia ver Ana, mas saiu diferente de como havia entrado, com o peso de uma carta que ainda não existia, mas que Leon já estava escrevendo dentro dele. Jennifer foi até a empresa interceder por Ana com a coragem simples de quem não tem nada a perder além da amizade. Fernando a recebeu, mas foi direto. Ela também o havia enganado. Jennifer não recuou. Disse que não tinha o direito de revelar o segredo de outra pessoa, que segredo revelado sem permissão não é honestidade, é traição de outro tipo. Fernando perguntou sobre Nicolás. Sobre Johnny. Jennifer confirmou cada nome. Fernando disse em voz alta o que havia pensado naquela madrugada toda. Havia sido o último palhaço a descobrir tudo. A única pessoa no centro dessa história que não sabia o que todos ao redor sabiam. Jennifer ainda assim não desistiu. Lembrou que Ana havia perdoado Fernando quando ele havia se casado com Isabela. Que Isabela havia humilhado a babá até cansar, durante meses, e que Ana havia continuado de pé apesar de tudo. Que a babá havia conquistado seu sustento de forma honesta, com trabalho que ela mesma havia querido deixar para trás. Fernando ouviu. Deu um soco na mesa com a frustração de quem está sendo atravessado por algo que não quer admitir. E ficou em silêncio. A cena com as crianças pela manhã foi construída com cuidado sobre uma mentira compassiva, daquelas que a gente conta porque acredita que é necessário, porque o coração quer poupar quem ama da dor que ainda não tem hora certa para ser dita. Fernando disse que Ana estava doente, que estava descansando em casa, que voltaria em breve. As crianças aceitaram porque precisavam acreditar, porque a alternativa era um buraco que nenhuma delas tinha ferramentas para olhar ainda. Mas Luz ficou com aquilo. Ficou quieta num canto, enquanto os outros corriam e faziam barulho. E quando Fernanda a encontrou chorando sozinha no quarto de Ana, sentada no chão com a expressão de quem não consegue mais segurar, ela disse o que ele menos esperava ouvir naquela tarde. Tinha medo que a babá fosse morrer como a mãe havia morrido. Que precisava de Ana para continuar vivendo. Fernando a colocou no colo sem encontrar palavras imediatas que servissem. Disse que Ana era forte. Disse que não ia acontecer nada. E naquele momento, ele mesmo precisou acreditar profundamente no que estava dizendo para conseguir dizer. Johnny havia organizado a visita das crianças a Ana na casa de Jennifer. E quando elas chegaram e Ana os viu de longe vindo pela porta, ela os abraçou um por um com aquela emoção que não cabe dentro do peito de uma pessoa, que transborda porque não tem outro jeito de existir. Não conseguiu conter as lágrimas. Disse que estava morrendo de saudade de cada um deles. As crianças acariciaram o rosto dela, disputaram abraços, tentaram confundir Angel com os gêmeos como sempre faziam quando queriam testar os adultos. Seth correu ao redor de todos como se também soubesse que havia passado tempo demais. E por alguns minutos foi quase possível esquecer tudo o que havia acontecido, porque o amor de criança não guarda registro de falha, guarda apenas a presença de quem ama. Mas Ana voltou a passar mal. Seth percebeu antes de todos, com aquela sensibilidade dos animais que a gente nunca sabe explicar direito, que parece vir de um lugar diferente do que a gente tem. Luz notou logo depois que a babá estava suando. Angel a socorreu com a urgência de quem sabia exatamente o que estava chegando. Mandou Johnny levar as crianças para a sala. E os pequenos choraram no corredor de formas diferentes. Sebastião fechando os olhos e lembrando de cada momento que haviam vivido juntos naquela cozinha, naquele jardim, naquelas manhãs. Luz segurando com força o medo de que aquilo virasse algo que não voltava mais. Alicia consolando a irmã com os próprios conselhos que havia aprendido da babá ao longo daqueles meses todos. Palavras de Ana voltando pela boca de Alicia como um eco de cuidado que não se perde. Angel confirmou a taquicardia de volta. Verificou a pressão. Ana pediu para não ir ao hospital. Havia algo naquele pedido que era mais do que medo de hospital. Era o medo de se afastar ainda mais de tudo que queria recuperar. Ele prometeu que ficaria. Soledade chegou minutos depois e Luz correu para abraçá-la. Fan apareceu com Lenny e as crianças se jogaram nela também, precisando de contato com qualquer pessoa que representasse continuidade naquele dia que havia desmoronado de tantos jeitos. Angel sentou com Fan e explicou o que estava acontecendo com Ana. Ataques de ansiedade em sequência. Medicamento forte. A cabeça dela não estava conseguindo processar tudo ao mesmo tempo. A perda do emprego, do amor, do cotidiano com as crianças, tudo chegando de uma vez sem dar trégua. O corpo estava fazendo o que o corpo faz quando a mente desiste de filtrar.
Fan ouviu e foi direta na conclusão que havia tirado sozinha, independentemente do diagnóstico. Ana podia viver sem Fernando, se precisasse. Mas sem as crianças, ela definitivamente não conseguiria. Henrique vagava pelas ruas com a determinação de quem tem uma missão na cabeça e já não escuta mais nada que tente desviar desse caminho. Prometia ao vento que ia recuperar o filho, que Fernando havia tirado tudo dele, a empresa, a liberdade, o respeito, mas não ia conseguir tirar o filho. Isabela passou nas redondezas naquele mesmo período sem perceber que Henrique estava ali, tão perto, respirando o mesmo ar, e tão perigoso quanto qualquer um já havia imaginado. Fernando leu sobre a prisão de Corcoeira nos jornais naquela manhã. Ficou sabendo que Johnny havia feito a denúncia. E ficou sabendo, logo depois, que Ana havia sido quem tomou a iniciativa de toda a investigação, desmontando com paciência e risco o esquema que havia mantido Chicago funcionando por tanto tempo. Fernando ficou com aquela informação por um tempo longo demais, em silêncio completo, tentando reorganizar o que achava que sabia sobre aquela mulher. A mulher que havia escondido onde trabalhava. A mulher que havia desmontado uma rede de corrupção. As duas coisas eram a mesma pessoa. E ele não sabia o que fazer com isso. A polícia fechou a boate sem cerimônia. Diva e Lázaro foram levados à delegacia para prestar depoimento. Dorival se escondeu num hotel barato com Tarcísio e os cúmplices, ficou sabendo que Corcoeira havia sido preso e concluiu com a lógica distorcida de quem sempre é o herói da própria história que tudo aquilo era culpa de Ana. Que ela havia destruído o que ele havia construído. E prometeu, no quarto daquele hotel barato, que ainda ia se vingar. Fernando foi até a casa de Jennifer naquela noite. Disse apenas que precisava falar com Ana. Jennifer deixou entrar. Quando Fernando entrou no quarto, Angel ainda estava ali, sentado na cadeira ao lado da cama, com a calma de quem passou a noite inteira naquele posto. Os dois homens se encararam por um segundo. Depois Fernando olhou para Ana. E aquele silêncio entre os dois disse mais do que qualquer conversa poderia dizer em horas. Fernando foi direto. Luz havia ficado com medo de que a babá fosse morrer como a mãe havia morrido. Alicia já sabia a verdade e havia insistido para Ana voltar. As crianças precisavam dela. Então ele permitia que voltasse, mas apenas como babá. Como funcionária. Com uniforme. Com a distância que um contrato de trabalho coloca entre dois adultos. Sem o que havia existido entre eles. Ana ouviu tudo com os olhos cheios. Aceitou com um aceno de cabeça pequeno. E quando Fernando foi embora sem se despedir dos outros, Jennifer e Angel ficaram se olhando no corredor sem saber ao certo o que havia acabado de acontecer ali, o que havia terminado e o que estava, talvez, apenas começando de outra forma. Ana voltou para a mansão com Angel ao lado, ajudando-a a descer do carro devagar. Ela comentou, olhando para a fachada, que parecia uma eternidade desde que havia estado ali, embora fossem apenas horas. Entrou. Olhou para cada detalhe do lugar como quem olha para algo que perdeu o direito de chamar de lar, mas que ainda sente como lar, porque o lar não é só um endereço, é também a memória de tudo que aconteceu dentro dele. Bruno a viu entrar e não conseguiu esconder o alívio que sentiu. Disse que lamentava pelo que havia acontecido com o casamento. Ana disse que havia sido uma burra. Bruno respondeu com uma firmeza gentil que ela era uma grande mulher, uma excelente artista. Que ele havia visto de perto que ela era capaz de fazer, quem ela era além do uniforme. E ficou emocionado de um jeito que não tentou disfarçar, porque Bruno não é o tipo de pessoa que esconde o que sente quando o coração está cheio. Ana foi para o seu quarto. Colocou o uniforme com os movimentos cuidadosos de quem está reconstruindo uma rotina do zero. Foi até o banheiro lavar as mãos. O anel ainda não saía. Ela olhou para ele por um momento. Para esse pequeno objeto que havia resistido a tudo enquanto o resto desmoronava. Tomou o medicamento mais forte que Angel havia receitado. Respirou fundo e se lembrou de por que estava ali. A carta de Leon chegou às mãos de Fanny através de Regina, que havia prometido ao motoboy entregar pessoalmente. Leon havia achado que ia morrer e havia escrito tudo que nunca havia conseguido organizar na hora certa para dizer pessoalmente. Que a amava com a certeza de quem finalmente entende o que essa palavra significa. Que estava arrependido de cada briga desnecessária, de cada mentira que havia contado por orgulho, de cada birra que havia colocado no caminho deles. Que era graças a Fan que havia começado a acreditar em si mesmo, que ela nunca havia tido vergonha da origem dele, que o havia tratado como igual quando ninguém mais fazia isso. Que o amor, quando é real, derruba as barreiras que a razão sozinha não consegue derrubar.
Fan abraçou o papel com aquela emoção de quem recebe algo que esperava sem saber que esperava. Lenin, que havia visto tudo acontecer, ficou em silêncio no jardim. Sabia o que estava passando dentro dela. E sabia que não havia nada que ele pudesse fazer além de continuar sendo quem era. Foi então que Fanny surpreendeu a todos, e a si mesma, quando, de frente para Lenin e Edith, anunciou que estava apaixonada por Lenin. Ele ficou paralisado, como quem ouviu algo que estava esperando sem permitir que a esperança fosse grande demais. Fan disse que não era para tanto. Ele disse que amava Patricinha, e a beijou. Edith reclamou das carícias, claro, porque Edith reclamaria de qualquer coisa naquele momento. Alice havia ouvido a briga entre Nando e Fanny e foi direto ao quarto do irmão perguntar o que havia acontecido. Nando acabou contando a verdade. Fez Alicia prometer que não diria nada para as crianças menores. Alicia descobriu sobre a boat e não achou nada demais. Disse que a família estava incompleta sem Ana, que todos cometem erros, que todo mundo tem o direito de se redimir, de recomeçar, de ser visto além do pior momento que já viveu. Fernando, que havia escutado parte daquela conversa de longe, não soube o que responder a uma adolescente que entendia de amor de um jeito que ele havia esquecido como funciona. Disse apenas que a mentira dói, que quebra algo por dentro. Alicia disse que isso também passa. E era verdade. Maurício recebeu Leon em casa com a velocidade de quem não sabia exatamente o que havia acontecido, mas sabia que havia faltado. Correu para abraçá-lo antes que Leon chegasse até a porta. Margarida ficou com os olhos marejados vendo os dois juntos. Leon disse que quase não havia sobrevivido e que a alma estava mais destruída que o corpo, porque continuar separado de Fanny doía de um jeito que nenhum médico consegue consertar com ponto de sutura. Numa clínica geriátrica, Yolanda fazia novos amigos enquanto a filha estava ocupada demais para se lembrar de que ela existia. Rômulo a chamou de encantadora com a galanteria dos homens da geração dele que ainda acreditam que isso funciona. Rubi não ouvia bem a maioria das conversas, mas participava do seu jeito, com o entusiasmo de quem decidiu que não vai deixar o corpo decidir pelo coração. E quando Yolanda ligou para Isabela apenas para dizer oi, apenas isso, a coisa mais simples que uma mãe pode querer, levou o desligamento na cara sem que a filha tivesse dado ao menos 30 segundos de atenção ao outro lado da linha. Os idosos ao redor a consolaram com a solidariedade de quem entende. Rubi disse que os filhos são ingratos. E todos ficaram juntos, porque às vezes os vínculos que a gente escolhe são mais gentis do que os que recebe por herança. Fernando orientou os novos seguranças mostrando a foto de Henrique. Não ia deixar aquele homem chegar perto da família. Enquanto fazia isso, lembrou da noite com Ana, da versão de si mesmo que havia existido naquela noite. O celular tocou. Era Fan. Ele atendeu com a frieza que ainda estava usando como proteção. Ela perguntou que hora chegava em casa. Ele disse que não sabia. Fan então foi até a empresa pessoalmente e disse o que tinha a dizer olhando nos olhos dele. Havia visitado Ana. Que a babá havia tido um ataque de ansiedade. Que os irmãos tinham visto ela desmaiar. Fernando fingiu indiferença com toda sua capacidade de dissimulação, que era considerável. Fan foi direto ao ponto sem rodeio. Ele estava prestes a destruir a vida dos próprios filhos. O empresário disse que não era culpado. Fan disse que não era questão de culpa. Era questão de consequências, e as consequências não perguntavam quem tinha razão. Isabela havia dado uma ordem estranha a Manuela mais cedo. O bebê não podia sair da mansão por motivo nenhum. Nenhuma explicação. Nenhuma justificativa. Apenas a ordem seca de quem tem medo de algo que não quer nomear em voz alta. Fernando ficou sabendo e foi direto a Isabela perguntar por quê. Ela tentou desviar. Disse que era exagero da cozinheira. Fernando exigiu respeito à empregada. E então Isabela admitiu o que havia debaixo de tudo aquilo. Tinha medo de Henrique. O nome dito em voz alta pela primeira vez mudou a temperatura da conversa. Porque Isabela com medo é um termômetro confiável. Ela raramente admite medo de nada. Angel saiu do quarto de Ana com a notícia que Fan precisava ouvir. Confirmou o diagnóstico: ataques de ansiedade em sequência. O medicamento era forte. A babá ia precisar de descanso real, não o tipo de descanso que a gente faz enquanto ainda está pensando em tudo. Fan foi até Ana assim mesmo, sentou na beira da cama e beijou a testa da amiga que não reagiu ao toque. Disse que a amava. Pediu para Angel não sair do quarto por um segundo sequer. As crianças voltaram da escola. Seth latiu do jeito específico que Lu sabia identificar quando estava animado com o cheiro de alguém conhecido. E Luz correu.
Correu pelos corredores, pelos degraus, pelo jardim, com a urgência de quem esteve com medo de não encontrar alguém e finalmente encontrou. Com a velocidade de quem não tem tempo para ser cautelosa quando o coração manda ir. E quando chegou até Ana, jogou os braços no pescoço da babá sem cerimônia, sem discurso, sem nada além de presença total. Ana chamou de meu amorzinho. E foi o suficiente. Por aquele instante, tudo pareceu menos impossível de suportar. E essa foi mais uma semana intensa em Quem Ama Cuida. Uma novela que sabe exatamente onde apertar, que sabe encontrar o ponto em que a gente para de assistir e começa a sentir junto. Se você chegou até o final desse vídeo, deixe o seu like. É a forma mais simples de me dizer que valeu a pena. Comenta aqui embaixo o que você achou do retorno de Ana à mansão e se você acredita que Fernando vai conseguir manter essa frieza até o fim. Inscreva-se no canal para não perder nenhum episódio e ativa o sininho, porque o que vem pela frente com o Henrique promete não nos dar um segundo de sossego. A gente se vê no próximo vídeo. Mas antes de tudo isso acontecer, havia outra cena que merecia atenção. Uma que acontecia longe da mansão, no hospital onde Leon tentava recuperar o fôlego depois de tudo. Margarida havia chegado com um segredo pequenininho, trouxe doces escondidos, fechou os olhos do motoboy com as mãos antes de revelar a surpresa. E depois disse que havia levado Maurício para a escola, mas que o menino havia pedido para deixar o super-herói favorito dele com Leon para fazer companhia. O motoboy ficou com os olhos úmidos só de ouvir isso. Disse que quase não sobreviveu. E então disse algo que ninguém esperava ouvir com tanta clareza, que a sua alma estava mais destruída do que o corpo, que o físico ia cicatrizar com o tempo. Mas continuar separado de Fanny doía de um jeito diferente, que não tinha remédio prescrito em nenhum consultório. Leon se arrependeu dos seus erros em voz alta, coisa que ele raramente fazia porque o orgulho sempre chegava antes. Disse que desejava voltar no tempo, que ela era o amor da sua vida e ele havia desperdiçado esse amor em brigas que não valiam nada. Margarida disse, com a sabedoria direta de quem não tem paciência para rodeios, que o filho ainda não havia sido totalmente sincero, não da forma que realmente conta. Leon revelou então que havia escrito uma carta e que havia pedido a Regina para entregar. O que veio depois, já sabemos, mas o gesto em si dizia muita coisa sobre o quanto Leon havia mudado depois de sobreviver àquela faca. Angel e Magda tiveram uma conversa que revelou muito sobre onde os dois estavam naquele momento. Ela foi ao apartamento dele depois que tudo havia se acalmado, querendo retomar o fio da noite que havia sido interrompida pela ligação de Soledade. Perguntou se ele ia ficar satisfeito com migalhas, com aquele jeito que ela tinha de colocar as coisas em termos comerciais quando estava magoada. Angel foi honesto com ela pela primeira vez em muito tempo. Disse que não queria migalhas de nada. Que havia algo acontecendo com Ana que ele não sabia ainda como nomear, mas que existia. Magda desejou sorte e foi embora com a dignidade de quem sabe quando parar de insistir numa direção que não vai dar em lugar nenhum. Angel ficou sozinho com o café que havia preparado e com a clareza incômoda de quem acabou de dizer uma verdade que não tinha como ser desfeita. Soledade e Angel tiveram uma conversa direta sobre a situação enquanto Ana dormia. A idosa disse o que pensava sem filtro. O médico ia acabar sozinho se ficasse esperando por Ana. Que era lindo e tudo mais, mas que Ana tinha Fernando enraizado num lugar que não era fácil de substituir. Angel love you. Disse que ia continuar cuidando dela do jeito que podia cuidar. Soledade não aprovou nem desaprovou. Disse apenas que não mandava no coração da filha, que nunca havia conseguido. E isso era provavelmente a coisa mais honesta que ela podia dizer. Johnny e Jennifer continuavam firmes no projeto de reconstruir o que havia sido destruído. Johnny havia falado com alguém misterioso pelo telefone. Jennifer perguntou com quem era, e ele tentou desviar com aquele jeito de quem tem um plano que não está pronto para revelar ainda. A garçonete desconfiou, mas não insistiu. Eles estavam planejando não só abrir um workshop de dança, mas empregar as pessoas que haviam ficado sem trabalho com o fechamento da Chicago. E dentro de tudo aquilo, Johnny havia tido a ideia de que Ana seria a professora estrela do workshop. A rainha do tubo, como ela havia sido conhecida, agora seria a rainha de outra coisa, de um espaço construído com respeito, com dignidade, sem a sombra de Dorival ou de nenhum corcoeira. Angel, quando ouviu sobre o projeto, se animou mais do que tinha intenção de mostrar. Disse que seria cliente do workshop. Ana sorriu pela primeira vez em horas. Bruno, naquela tarde, resolveu fazer o que vinha adiando semanas. Parou diante de Manuela e disse que queria dar um conselho para ela.
Foi chegando perto, cheirou o perfume do pescoço dela como alguém que não percebe que está sendo desajeitado e perguntou se ela tinha alguma coisa com Zeus. A cozinheira olhou para ele com aquela expressão de quem está entre o riso e a surpresa. Mas antes de qualquer conversa acontecer, Zeus entrou cochilando pelas horas de espera na garagem e dormiu. E sonhou com o duelo mais absurdo que qualquer personagem dessa novela já imaginou. Uma batalha épica por Manuela, com Fernando como árbitro solene, enquanto Manuela, vestida de condessa, tentava impedir a briga e acabava confessando que amava Zeus. Zeus acordou atordoado, olhou ao redor para confirmar que havia sido sonho, e então se olhou no espelho com a convicção de quem nunca duvidou de si mesmo. Disse que era mais forte que Bruno. E acreditou. Isabela, por sua vez, estava tendo uma tarde existencial na empresa. Perguntou para Beatriz com uma seriedade que deixou a secretária sem saber o que dizer se estava feia. Beatriz nigga. Isabela achou que estava se vestindo mal. Beatriz a chamou de incrível. Isabela concluiu que estava velha. E então admitiu, com a raridade de quem raramente admite qualquer vulnerabilidade, que não suportava estar solteira. Que se sentia sozinha. Beatriz disse que podia acompanhá-la para sair. E as duas acabaram fazendo planos para ir a algum lugar que não fosse nem a mansão nem o escritório. Porque às vezes o que a gente precisa é de um lugar que não seja nenhum dos lugares onde as coisas deram errado. Yolanda, na clínica geriátrica, havia encontrado um grupo de pessoas que recebiam com uma generosidade que a filha raramente demonstrava. Rômulo continuava a fazer a corte com o charme da geração dele. Rubi continuava participando de conversas das quais ouvia apenas metade, mas compensava com entusiasmo. E Yolanda havia contado sobre o casamento que havia tido, com espanhol alto, bonito, forte e culto, disse ela, com os olhos brilhando de memória boa. Adam esqueceu o nome do marido dela no meio da conversa, porque Adam tinha problemas de memória que ele mesmo às vezes esquecia de mencionar. E Yolanda terminou a tarde com mais calor humano do que havia recebido nos últimos meses da filha, que nem 30 segundos conseguia dar numa ligação de telefone. A conversa de Fernando com a filha Alicia, tarde daquela noite, foi uma dessas cenas que a novela sabe construir sem forçar demais. A adolescente havia dito que a família estava incompleta. Fernando havia dito que a mentira dói. Alice havia dito que isso passa. E quando Fernando foi até a cama de Luz para ver se ela havia conseguido dormir, a menina acordou e pediu para ligar para Ana. Fernando cedeu. E quando passou o telefone para a filha, ficou ouvindo de longe a conversa entre as duas. Luz pedindo boa noite, que sempre havia sido o ritual delas. Ana dizendo que a menina não precisava chorar. As duas rezando juntas pela distância, como se o telefone pudesse encurtar o que havia sido posto entre elas. Fernando ficou ouvindo e voltou a se emocionar com uma intensidade que ele não havia previsto para aquela noite. Havia também a questão do anel. Pequena, quase simbólica demais para ser coincidência, mas que a novela insistia em manter no centro de cena. O anel de noivado que Fernando havia colocado no dedo de Ana não saía. Ela tentou na pia do banheiro. Tentou com sabão. Tentou com força. O dedo havia inchado levemente, talvez pela ansiedade, talvez pelo sal das lágrimas, talvez por razão nenhuma além de que às vezes o corpo recusa o que a cabeça manda. E aquele anel preso se tornará uma espécie de metáfora que nem precisava ser explicada. O amor que foi real não some só porque alguém decide que acabou. Fica, ocupa espaço. Recusa sair como se ainda tivesse algo a dizer. Ana ficou olhando para ele no espelho do banheiro por um momento que foi mais longo do que o necessário. Depois lavou o rosto, tomou o remédio e voltou para o quarto que agora era apenas quarto. Não antessala de nada, não promessa de nada. Apenas o lugar onde ela dormia enquanto fazia o trabalho que Fernando havia permitido que ela fizesse. Nando e Helena, naquele mesmo período, tinham a conversa que às vezes os namorados têm quando o mundo ao redor está caindo e eles precisam se lembrar de por que estão ali. Helena contou como havia chegado até ele, o processo torto, as oscilações dela própria, o momento em que havia decidido ir embora e Nando havia ficado. Disse que ele era inteligente, maduro e respeitoso de um jeito que ela não havia encontrado antes. Disse que o maior sonho dela era que formassem uma família. Nando ficou quieto por um segundo, e depois a beijou e disse que queria o mesmo. Helena perguntou o que havia acontecido com o computador dele que estava travado. Ele disse que a tela havia parado. E a vida, por um instante, pareceu simples como isso. Fan saiu de casa mais tarde com seguranças que Fernando havia contratado, e avistou um vulto atrás de uma árvore. Desceu do carro antes que qualquer um pudesse impedir. Os seguranças cercaram a área. Não encontraram ninguém.
disseram que não havia ninguém ali. Mas Fan sabia o que havia visto. Sabia do jeito que o corpo sabe quando reconhece uma ameaça antes de ter tempo de analisá-la com a cabeça. Lenin, quando ficou sabendo, disse que Henrique não se atreveria a ir até a mansão. Fan lembrou que ele havia se atrevido a ir até o restaurante. E essa memória encerrou o argumento. O delegado confirmou o que Johnny já esperava. Corcoeira seria preso por corrupção. Dorival iria para o que a novela chama de chilindró, com a seriedade cômica de quem inventou um eufemismo para a cadeia. Ana disse que queria que o Crápula fosse localizado logo. Havia algo naquele homem solto que tornava qualquer semana mais perigosa do que precisava ser. Enquanto Dorival prometia vingança no hotel barato e Henrique vagava pelas ruas com o olhar de quem perdeu o fio que mantinha dentro da realidade, a vida na mansão tentava encontrar algum tipo de ritmo. Bruno ensinava tarefa para as crianças. Manuela Kozenhova. Helena supervisionava a matemática de Sebastião. Eu cochilava na garagem entre um sonho e outro de batalha épica. E Luz ficava olhando pela janela esperando o carro de Ana aparecer na entrada. Quando apareceu, ela não esperou ser chamada.